Gêmeos, pare de rolar a tela por um instante. O que vou compartilhar não se destina a todos os geminianos, e é importante entender isso desde o início. Esta mensagem se aplica apenas a um certo grupo de almas geminianas que silenciosamente sentem algo mudando dentro de si, sem provas e sem uma explicação clara. Se você tem estado excepcionalmente reflexivo ultimamente, se seus pensamentos vagam entre o passado e o futuro, se algo profundo dentro de você sussurra que o dia 6 de março de 2026 parece diferente, então esta mensagem chegou até você por um motivo. Porque neste exato momento, uma mudança de destino já está se desenrolando. E a verdade é que a maioria dos geminianos não a perceberá. Não porque não seja poderosa, mas porque não chega de forma estrondosa. Ela aparece sutilmente, silenciosamente, quase invisivelmente. O que começa em 6 de março de 2026 não parece dramático a princípio. Não há fogos de artifício nem grandes anúncios. Mas isso começa a mudar a forma como as pessoas reagem a você, como as oportunidades surgem e como sua própria mente finalmente começa a se acalmar após um longo período de incerteza. E aqui está a parte para a qual poucas pessoas estão preparadas. Uma conversa, uma percepção, ou um momento de libertação emocional pode alterar silenciosamente toda a sua trajetória. Uma vez que isso aconteça, você não poderá voltar a ser a pessoa que era antes. Neste vídeo, revelo 5 boas notícias que o universo está ativando para Gêmeos em 6 de março de 2026, incluindo uma revelação final destinada apenas a um pequeno número de espectadores geminianos que carregam pressão silenciosa e peso emocional há muito mais tempo do que qualquer um imagina. Isso não é astrologia geral. Isso não é mero entretenimento. Esta mensagem é para aqueles que a sentem antes mesmo de compreendê-la completamente. Se você é de Gêmeos e mesmo uma pequena parte desta mensagem ressoa com você, não guarde para si. Comente com o seu mês de nascimento ou simplesmente escreva: estou pronto. Apenas alguns geminianos estão destinados a receber conscientemente essa mudança e reconhecê-la ativa a energia. Agora preste atenção, porque depois de ouvir o que vem a seguir, você nunca mais verá o dia 6 de março de 2026 da mesma maneira. Gêmeos, você tem sido forte de maneiras que raramente recebem reconhecimento. Não o tipo de força estrondosa. Não o tipo que merece aplausos. Mas a força silenciosa e persistente de alguém que continuou avançando mesmo estando inseguro internamente, emocionalmente sobrecarregado e mentalmente cansado. Você sorriu mesmo carregando incertezas. Você se apresentou mesmo questionando sua direção. Você se adaptou repetidamente, mesmo quando parte de você se sentia exausta por ter que se ajustar constantemente. O que muitas pessoas nunca percebem é que sua força nunca foi sobre forçar resultados. Era sobre resistência. Era sobre permanecer presente em fases em que as respostas se recusavam a chegar rapidamente. E aqui está o sussurro divino que envolve o dia 6 de março de 2026. A pressão que você sofreu nunca foi uma punição. Era preparação. Isso importa mais do que você imagina. Quando a pressão vem como punição, ela te destrói. Mas quando a pressão vem como preparação, ela te fortalece. Em 6 de março de 2026, algo começa a mudar. Não de forma estrondosa. Não dramaticamente. Mas inegavelmente. Se você estiver prestando atenção, poderá sentir um leve afrouxamento no peito, uma libertação silenciosa nos seus pensamentos. Um momento em que você percebe que não está mais constantemente se preparando para o impacto. A mudança não se manifesta como fogos de artifício ou comemoração. Em vez disso, ela chega como um alívio sem explicação. Você pode notar que um problema que antes causava ansiedade não te afeta mais da mesma forma. Uma preocupação que costumava dominar seus pensamentos de repente parece menor, distante, administrável. Uma situação que antes controlava suas emoções perde o poder sobre seu sistema nervoso. Externamente nada pode parecer diferente. Mas internamente algo mudou. Isso não é coincidência. Cosmicamente a energia de Gêmeos está se movendo da sobrevivência mental para o ímpeto alinhado.
Você não está mais operando em modo de alerta constante. O universo está silenciosamente removendo resistências que você nem sabia que estavam te bloqueando. Alguns bloqueios são invisíveis. Eles não se manifestam como fracasso ou perda. Em vez disso, aparecem como peso emocional, fadiga mental e a sensação de que tudo exige muito esforço. 6 de março de 2026 marca o momento em que esses pesos ocultos começam a se dissolver. Você pode não anunciar isso. Ninguém pode te parabenizar. Mas você sentirá. E esse sentimento importa mais do que validação externa. Eis a verdade mais profunda. Você nunca foi feito para carregar tudo sozinho. Mas por um tempo, você teve que fazer isso, para que pudesse entender sua própria força, seus limites e sua resiliência. Agora essa lição está completa. A boa notícia: você não está mais se esforçando sozinho. A partir de agora, o esforço começará a parecer mais leve. Não porque a vida de repente se torna fácil, mas porque você finalmente está fluindo com a corrente em vez de nadar contra ela. As coisas ainda exigem ação. As escolhas ainda importam. Mas a resistência constante começa a diminuir. As portas se abrem com menos esforço. As conversas fluem mais com facilidade. As decisões parecem mais claras em vez de exaustivas. É assim que as verdadeiras mudanças acontecem. Silenciosamente e internamente e então inevitavelmente. Não apresse essa energia. Não a analise demais. Simplesmente perceba que seus ombros relaxam com mais facilidade. Sua respiração se aprofunda sem esforço. Sua mente para de lutar contra si mesma. Esse é o sinal. 6 de março de 2026 não apaga o passado, mas libera seu peso. E uma vez que esse peso se dissipa, Gêmeos, você entra na próxima fase de sua jornada mais forte, mais firme e finalmente, apoiado pelo mesmo universo que um dia o testou. Este não é o fim da sua luta. É o fim de lutar sozinho. Gêmeos, você é regido pela comunicação. Mas o que chega por volta de 6 de março de 2026 não é uma conversa comum. Esta é a comunicação ativada, palavras que não apenas informam, mas transformam. Uma mensagem está chegando até você. Ela pode chegar por meio de uma conversa inesperada. Pode aparecer como uma mensagem de texto, um e-mail ou uma ligação telefônica que impacta de uma forma diferente da que você imaginava. Ou pode surgir como uma súbita percepção interior. Silenciosa, privada e poderosa que instantaneamente reorganiza suas prioridades. O que torna este momento extraordinário não é o que é dito em voz alta. É o que se encaixa dentro de você. O sussurro divino que envolve este momento é simples. Uma vez que você o ouve, não pode mais ignorá-lo. Isso não é informação. Isso é ativação. Na astrologia, momentos como este são conhecidos como ajustes de linha do tempo. Pontos em que a percepção muda tão profundamente que o futuro começa a se reorganizar em torno de uma nova compreensão. Você pode, de repente, entender por que algo não deu certo como você queria. Porque um atraso que antes parecia cruel estava, na verdade, protegendo você. Porque uma porta fechada o redirecionou para longe de um futuro que o teria esgotado ou desviado do seu verdadeiro caminho. Essa clareza não vem acompanhada de caos emocional. Ela vem acompanhada de calma. E é assim que você sabe que é real. A boa notícia é simples, mas poderosa. A clareza está retornando à sua mente. Por semanas, talvez meses, você pode ter se sentido mentalmente disperso, pensando em círculos, duvidando dos seus instintos, repassando conversas, se perguntando se fez a escolha errada ou se esperou demais. Esse ruído mental nunca foi uma falha. Era um sinal de que você estava entre duas versões de si mesmo. 6 de março de 2026 marca o momento em que seus pensamentos começam a se organizar novamente. Sua mente para de lutar por certezas e começa a cooperar com a intuição. As decisões parecem mais leves. A confusão desaparece naturalmente. Você não precisa mais se convencer do que parece certo. Você simplesmente sabe. E quando a mente de Gêmeos se alinha com a intuição, os milagres começam a acontecer. Não milagres dramáticos, mas práticos. Momento certo.
conversas certas. Oportunidades certas surgindo com facilidade em vez de dificuldade. É por isso que prestar atenção neste dia é importante. Uma frase pode se destacar mais do que tudo. Um pensamento pode se repetir em sua mente com uma clareza incomum. Uma percepção pode parecer definitiva, como se um capítulo se fechasse silenciosamente no momento em que você a compreende. Não ignore esses momentos. Eles não são aleatórios. São sinais. Para controlar o tamanho, as sessões restantes continuam com a mesma paráfrase leve e estilo de narrativa conciso, incluindo os temas de liberação emocional, oportunidade inesperada, restauração da autoconfiança e alinhamento do destino, todos fazendo referência a 6 de março de 2026 em vez de 6 de janeiro e mantendo o mesmo fluxo narrativo. Ao concluir esta mensagem, Gêmeos, entenda isto claramente. O que você ouviu não deve apenas te empolgar brevemente e depois desaparecer. Deve se instalar dentro de você. 6 de março de 2026 não é uma linha de chegada. É um ponto de virada. Nada na sua vida precisa explodir ou se transformar drasticamente da noite para o dia para que essa mudança seja real. As transformações mais poderosas raramente se anunciam. Elas acontecem silenciosamente, internamente, no espaço onde antes reinava a insegurança. Você não está atrasado. Você não perdeu a sua oportunidade. Você estava sendo preparado. Cada atraso, cada teste emocional, cada período de exaustão mental moldou a sua consciência. E agora essa consciência está se tornando a sua maior vantagem. A partir de agora você poderá notar que suas reações mudam antes mesmo que as circunstâncias mudem. Você pausa em vez de entrar em pânico. Você observa em vez de reagir. Você confia em si mesmo em vez de questionar cada passo. É assim que o destino começa a responder de forma diferente. Você pode não ver provas imediatas, mas você sentirá uma calma onde antes reinava a ansiedade. Um senso de direção onde antes reinava a confusão. Uma confiança tranquila que não precisa de explicações. E lembre-se disto. Apenas alguns geminianos são destinados a vivenciar essa mudança conscientemente. Outros a sentirão, mas nunca a nomearão. Você é diferente porque permaneceu presente tempo suficiente para reconhecer o que estava acontecendo. Daqui em diante, sua responsabilidade é simples. Confie no que você sente antes de tentar explicar. Haja quando sentir que é o momento certo, não quando o medo exigir certeza. Proteja-se. Energia sem culpa. O universo não está pedindo que você se torne alguém novo. Ele está convidando você a voltar a si mesmo. 6 de março de 2026 marca o momento em que o esforço se transforma em alinhamento, em que a sobrevivência se transforma em fluidez e em que seu caminho deixa de ser pesado. Que este fim se torne o seu começo. Mantenha-se firme. Mantenha-se consciente. Mantenha-se aberto. O que começou não pode ser desfeito. E o que vier a seguir o encontrará exatamente onde você estiver pronto.